É uma questão que eu tenho uma dúvida. Se por acaso o Supremo decidir numa linha e tudo indica que vai derrubar o marco temporal, e o Senado em outra linha, ao contrário, que, mantendo o marco temporal, como é que fica? Olha, essa é uma pergunta que muitas pessoas têm feito, de fato. Mas até para respondê-la, né, é importante contextualizar que este caso que está no Supremo Tribunal Federal, ele tem repercussão geral reconhecida, né? O Supremo foi provocado, então não se trata de um ativismo judicial. E o tema, né, das terras indígenas, há muito tempo, de fato, está parado no Congresso. A nossa Constituição de 88 já havia imposto um prazo para demarcar todas as terras indígenas. Esse projeto de lei que se originou na Câmara, ele é de 2007, então são muitos anos aguardando uma deliberação. E o que nós estamos observando é que, de fato, o Congresso ele só resolveu pautar, né, esse tema do marco temporal a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal ele deu a devida atenção, né, que as terras indígenas e os povos indígenas merecem. Do ponto de vista constitucional, né, e é isso que está se discutindo ali no Supremo Tribunal Federal, o regime jurídico constitucional das terras indígenas, para nós que está muito claro, né, que é uma competência do Supremo, né, e que em última análise terá aí uma palavra final sobre o tema. Aliás, eu até, o coach já fez essa pergunta que todo mundo tem se questionado, né? No entanto, tem uma manobra que a gente acabou de acompanhar, que é justamente essa, conseguir adiar essa votação no Senado. Queria saber, secretário, como é que está o bastidor disso, né? De que maneira o governo está atuando com o Congresso, até porque agora ele também consegue um pouco mais, né? Que agora o caso está no Senado, que já é um pouco mais tranquilo para o governo. Mas como é que está essa articulação do governo federal para impedir que o marco temporal passe ao Senado? Então, quer dizer, que não aconteça isso que o Couto está perguntando. Quer dizer, é possível evitar que o marco temporal passe no Senado, ô secretário? Olha, a ministra Sônia, né, inclusive a ministra Marina, nós estivemos conversando com o presidente do Senado e, de fato, o que nós queríamos é que não houvesse, né, a apreciação desse tema, porque, de fato, ele caminha, né, para ser superado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, mas, de fato, nós temos que respeitar a independência dos poderes, né, do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, e essa é uma vontade, né, do Congresso Nacional, inclusive de senadores ligados, né, ao agronegócio. Então, nós temos enviado essas mensagens, nós temos, inclusive, ofertado contribuições, outros caminhos, né, inclusive a ministra apresentou aí a proposta de melhorar esse texto, mas, de fato, que tem um entendimento de que o Senado irá, de fato, votar. E nós sabemos também que é um tema em relação aos direitos dos povos de proteção ambiental, nós não temos maioria, né, ali no Congresso para poder, de fato, segurar essa votação do marco temporal. Então, nós temos feito esse processo de conversa, de diálogo, a nossa ministra se encontrou com vários senadores e senadoras representantes, inclusive da bancada do agronegócio, mas o que foi feito, né, o que está sendo feito é que é um desejo deles de que isso seja aprovado o quanto antes. E, inclusive, em alguns momentos, até já passando a bola para o executivo, né? Ó, se o governo não concorda, né, com determinada parte do texto, então que venha o veto presidencial. Então, em respeito, né, à separação dos poderes, a gente tem feito esse diálogo, mas entendemos que efetivamente o Senado deve Secretário, caminhar, apreciar isso. secretário, vai ser difícil o veto na medida em que é uma emenda constitucional, não é? Não, o PL 2903 não se trata de PEC, né? É uma, ela é o antigo PL 490 que veio lá da Câmara dos Deputados Ah, aprovado. então não é tão complicado, porque a expectativa do Supremo é que seja considerado inconstitucional.
Então, se é um PL, assim não vem como emenda constitucional, tá solucionado o problema. Depois vai voltar para o Supremo e o Supremo derruba. Agora, a questão. Exato, Agora a exatamente. questão. Pode falar, secretário, perdão. Não, a gente tem também essa leitura, né? Então, o Supremo ele caminha, né, para enterrar de vez o marco temporal. Já está 4-3 e nós 4 a sabemos a 2. posição. Exato, 4-2, perdão. E nós já sabemos a posição de alguns ministros que em outras ocasiões já se posicionaram sobre o marco temporal e que deve seguir, né, esse mesmo entendimento. Então, é uma questão que, mesmo se o Congresso aprove esse PL 2903, ele vai, querendo ou não, também acabar sendo judicializado e decidido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Só para a É gente isso, vamos entender o aguardar. placar. Oi, Deixa eu só uma última pergunta. pode fazer. Para entender esse placar de 4 a 2, né? Por acaso, esses dois votos a favor do marco temporal são do Nunes Marques e do André Mendonça? Se forem, então já está decidido, porque esses sempre votam com o Bolsonaro, né? Votam com os donos de terra. É isso mesmo? Os dois votos a favor são desses dois? Exatamente, os dois votos até o momento proferidos favorável ao marco temporal são dos ministros Nunes Marques e André Mendonça, que trouxe já esse posicionamento alinhado ao marco temporal. Então vocês podem ficar tranquilos que vai ser derrubado o marco temporal. A Os, ministra falou os, pra os, gente essa semana, né? Ela tá absolutamente é, tranquila com isso no Supremo. A preocupação é com o Congresso.